quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Não é possível que cada dia tenhamos que trazer como notícias escândalos, mais escândalos desse desgoverno. Já é uma rotina falarmos sobre tudo que está acontecendo de ruim nesse mandato presidencial, que foi enfiado goela abaixo dos brasileiros. E nós sabemos como e por quê. Mas, além de ser um governo muito ruim, e que poderíamos até entender que fosse por falta de capacidade, pura e simplesmente, do mandatário, não. É um governo totalmente corrupto. E devido à corrupção, que é sistêmica, cada dia que passa, nós brasileiros somos obrigados a nos preparar sempre para o pior. E olha que eu tento lutar ao máximo para procurar notícias boas para trazer vocês. Mas de nada vale iludir a cabeça, principalmente dos mais vividos como nós, que já passamos daquela faixa dos 4.0, né? Estamos no 5, 6, 7, até 8.0, que temos experiências de vida e já vivemos outros períodos muito bons, como na década de 60, 70 e 80, e muito ruins depois disto. Não é a primeira vez, mas da forma como está sendo feito, né? Chega a ser um escárnio, porque eles já não se preocupam mais em esconder o que fazem. E dessa vez estourou mais um escândalo na nossa já cansada e acabada Previdência Social. Alguns meses atrás, eu trouxe a vocês em um vídeo uma matéria falando dos descontos que eram feitos em aposentadorias com a suposta existência de sindicatos que descontavam um percentual das aposentadorias sem que o aposentado fosse consultado. Teve até amigos que comentaram que passou por isto. Minha irmã passou por isso, teve que ir no Procon pedir a devolução do dinheiro, felizmente conseguiu. Mas muitos não conseguiram e outros nem deram conta, por incrível que pareça. Mas esta crise na Previdência, com fraudes bilionárias e propostas polêmicas, reacendem debates sobre a sustentabilidade do sistema. O sistema previdenciário brasileiro voltou ao centro das atenções no dia de hoje, após dois eventos que, embora distintos, convergem em um ponto sensível: a urgência de uma reforma nas engrenagens da Previdência Social. Não basta apenas uma reforma previdenciária. Tem que alterar a engrenagem, como funciona lá dentro. De um lado, a operação deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da República acabou levando ao afastamento do presidente do INSS, o tal Alessandro Stefanuto, que acabou sendo demitido agora à tarde. Demitido oficialmente, né? E junto dele mais outros 5 servidores. Do outro lado, a fala contundente, de poucos dias atrás, do economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, que estava e está defendendo o congelamento do salário mínimo por 6 anos como uma forma de conter o avanço do déficit previdenciário. E nós sabemos agora que o problema de déficit previdenciário não tem nada a ver com o pequeno recolhimento feito pela Previdência Social. Não, o déficit é por conta de gastos, desvios, corrupção e roubo na cara dura do sistema previdenciário. A operação, considerada uma das maiores já realizadas no âmbito previdenciário no dia de hoje, investigou e investiga fraudes que teriam causado um prejuízo estimado em quase 6 bilhões e meio de reais.
quase 6 bilhões e meio de reais. Isto entre 2019 e 2024. Entidades representativas de aposentados e pensionistas são acusados de descontar mensalidades associativas, sem autorização dos beneficiários. E isto diretamente nos pagamentos feitos pelo INSS. E quando o coitado do aposentado, do qual eu estou incluso, né, liga lá para o 135, fica horas pendurado sem ser atendido, ou quando é atendido a ligação cai e você não consegue saber como, por que, de que maneira começou esse desconto. As ações policiais mobilizaram cerca de 700 agentes da Polícia Federal e incluíram a execução de 211 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens avaliados em mais de 1 bilhão de reais. O afastamento desse tal Stefanuto, nomeado pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, trouxe instabilidade política. A situação se agravou com a informação de que o procurador-geral do INSS também está entre os afastados. O governo reagiu aí com reuniões emergenciais e prometendo intensificar medidas de proteção aos beneficiários. Quem é que acredita nisto? Quem é que consegue pôr a mão no fogo por estas informações? Enquanto o governo tenta conter os danos, como eu citei agora há pouco, o economista Armínio Fraga reacendeu aquele debate sobre a sustentabilidade da Previdência. Isso durante a tal Brasil Conference lá em Harvard. E o Armínio Fraga afirmou que o sistema caminha para um colapso diante do envelhecimento populacional e das regras atuais. Sim, a população está ficando velha. E, por um lado, eu digo felizmente, porque é sinal de que as pessoas estão conseguindo viver mais. Mas, por outro lado, cada dia que passa, os jovens começam a trabalhar mais tarde, contribuem muito mais tarde, principalmente aqueles que tentam uma carreira solo, né? Trabalhar por conta própria, montar o próprio negócio, ou seja, só que isso não é desculpa, porque o governo administra o dinheiro. E esse dinheiro, obviamente, o dinheiro que é recolhido, ele, por pouco que sobre, tem que ser investido, tem que render. Mas me parece que não existe espaço para aplicar dinheiro, porque além de cobrir todos os gastos de previdência social, que inclui aí pagamento de aposentadorias, né, o SUS, hospitais para os aposentados, ou seja, medicamentos, tudo isso é por conta da previdência, né? Não é somente receber aposentadoria. Só que além disso tudo, o que sobra é desviado, se é que sobra. Segundo o tal Armínio Fraga, uma das soluções então seria congelar o salário mínimo dos coitados, né? O dele ele não pensa em congelar, claro. Que ele acha que inclusive o salário mínimo é o principal indexador dos benefícios previdenciários por um período aí. Ele acha que é importante congelar por 6 anos. Só que ele pensa que é importante congelar de baixo para cima, começando pelos pobres. Ele não pensa em congelar de cima para baixo, que são os funcionários públicos federais, né? Ministros, deputados federais, juízes. Essa turma ele não pensa em congelar. Ora, dessa maneira fica fácil. O pobre que já é massacrado no dia a dia vai sendo mais massacrado ainda. O quadro tende a piorar. A população está envelhecendo rapidamente e as regras de acesso e reajuste dos benefícios não acompanham essa realidade. Congelar o salário mínimo em termos reais já seria um primeiro passo importante, argumenta ele. Só que a proposta, no entanto, esbarra em fortes críticas. Claro, é uma proposta super impopular e que, se o Congresso Nacional viesse a apoiar uma medida dessa, ninguém mais seria reeleito. Porque o povo iria cravar o nome desses deputados que aprovassem algo nesse nível. O salário mínimo é referência para o piso de aposentadorias, do benefício de prestação continuada, o BPC,
e de programas sociais como Bolsa Família. Portanto, congelar esses benefícios significa um retrocesso na política de valorização dos mais pobres. Se é, como eles dizem, que esse é o governo que protege os pobres, o governo do amor. E claro que isso gera forte resistência social e política. Agora, a simultaneidade entre o escândalo de corrupção como o de hoje e a proposta de contenção de despesas evidencia um dilema profundo. Como equilibrar as contas públicas sem sacrificar os mais vulneráveis? E, ao mesmo tempo, garantir a integridade e a eficiência do sistema. Como fazer isto? A resposta exige mais do que medidas pontuais e vai demandar uma reforma estrutural com ampla base técnica, política e social. Já que, com a credibilidade do INSS abalada e propostas de austeridade ganhando espaço no debate político, o Brasil se vê novamente diante de uma difícil tarefa de reforma na Previdência. Dessa vez, contudo, a urgência parece maior, não apenas por questões fiscais, mas pela necessidade de resgatar a confiança em um dos pilares do Pacto Social brasileiro. É talvez por tudo isto que conseguimos entender o porquê um estudo do Banco Mundial alertou essa semana que, se o Brasil não fizer novas reformas na Previdência Social, a idade mínima para aposentadoria poderá subir para 72 anos em 2040 e 78 anos em 2060. Claro que para quem já está próximo de uma aposentadoria ou faltando 10 anos, isto pouco importa. Mas para os jovens que deveriam começar a contribuir agora, já bate na cabeça aquela ideia. Para que eu vou contribuir com o INSS se eu só vou conseguir me aposentar com 78 anos? É melhor eu pegar esse dinheiro, ao invés de contribuir, investir aí num fundo qualquer, num fundo bancário, que quando chegar a hora da minha aposentadoria eu tenho uma grana. Né? Ou seja, para que eu vou contribuir com o INSS? Principalmente os autônomos que recolhem com carnês. A projeção que foi dada pelo FMI visa manter uma estável taxa de dependência na relação entre idosos e população economicamente ativa. É uma situação, meus amigos, que se nós olharmos de forma muito clara para tudo que está acontecendo, nós temos aquela resposta pronta. Por que a Previdência está falindo? Claro, corrupção. Não fosse corrupção, haveria dinheiro para bancar, sim, as aposentadorias, inclusive aposentadorias mais decentes para os idosos que contribuíram a vida inteira. A vida inteira. Agora, hoje, o que acontece? Além dos jovens começarem a contribuir mais tarde, com raras exceções, tem muitos que começam a contribuir logo cedo, mas a maioria prefere primeiro se formar numa universidade, ou tentam começar um trabalho por conta própria, e esses efetivamente vão demorar para começar a contribuir. É um problema? Claro que é, mas não é o principal. O principal são as corrupções. Se descobriram hoje um rombo de quase 6 bilhões e meio de reais por corrupção, a pergunta que vem é aquela: e aquilo que não foi descoberto ainda? Porque não queiram acreditar que esse é o único problema, a única corrupção que ocorre. Não queiram acreditar que agora que começou isto. Não, a Previdência vem sendo dilapidada há muitos anos. Então, esse é mais um escândalo deste governo, que já mostrou escândalos e mais escândalos também no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, né? Esse governo que está explodindo com os Correios, que já explodiu com a Petrobras, agora com a Previdência Social, e sabe-se lá mas quais ministérios vai explodir. Por isto, as pesquisas mostram que o atual mandatário não ganha nem da Michelle hoje. Michelle, que nem é candidata e nunca se colocou como candidata. Ele perderia hoje
para o nosso ainda presidente Jair Messias Bolsonaro, perderia para Michele e perderia para Tarcísio de Freitas. 55% da população considera o governo atual muito ruim. Isto porque a pesquisa, ou as pesquisas, são generosas. São generosas. Porque na prática, a desaprovação é muito maior. Porque para o brasileiro, ele aprova ou deixa de aprovar quando ele vai no mercado. É no mercado que o brasileiro consegue sentir se o governo está bom ou está ruim. Ou com relação aos aluguéis. É ali também que o brasileiro começa a perceber se a coisa está indo bem ou está indo mal. Então é isso que nós temos. E como eu disse no início, fica muito difícil trazer notícias boas. A única notícia boa é que, felizmente, Jair Messias Bolsonaro está se recuperando, está melhorando. Porém, aquele ministro resolveu mandar um oficial de justiça, uma oficial de justiça, comunicar ao nosso presidente no hospital que ele se tornou réu, por tentativa de golpe de Estado. Essa intimação ainda não havia sido feita, justamente porque ele está hospitalizado. Mas segundo aquele ministro, como ele participou de uma live ontem, então é sinal que ele pode receber uma oficial de justiça. Parece que aquele ministro tem um gostinho especial de sangue, não é? É o que agrada, é o que satisfaz a ele. Mas, como a gente sempre diz, não há mal que não termine, Ou seja, um dia a coisa vira. Isto é certo. Só espere que dê tempo para que o nosso presidente se recupere e, quem sabe, possa voltar um dia a comandar essa nação. Porque esse que aí está, o que vai fazer é destruir o Brasil. Então, meus amigos, era esse vídeo que eu queria ter trazido, trouxe. E sei que não é um vídeo agradável, mas é informação legítima. E espero que vocês entendam isto como uma boa notícia, como um bom noticiário, melhor dizendo, e que vocês convidem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News também, para que esse canal caminhe. Ou porque vocês acham que o canal não sai do lugar? Por que o canal não caminha em hipótese alguma? Porque existe o filtro. Nós sabemos que existe o filtro. Agora, eu não vou começar a fazer vídeos sensacionalistas para atrair cliques, porque a credibilidade vai embora depois. E isso eu não quero perder. Então, espero que vocês deixem os likes, se inscrevam no canal quem não está inscrito e desejo também um excelente final de noite para vocês. Muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.